Os egípcios não tinham medo de morrer. Eles tinham medo do que vinha depois, porque após a morte ninguém pode mentir. Escute com atenção, porque esta não é uma história sobre um Deus distante observando a morte de longe. Anubis não é espectador. Ele é o limiar, o momento exato em que a vida deixa de ser possibilidade e a eternidade deixa de ser teoria. Enquanto outros deuses egípcios governavam o céu, o sol ou os rios, Anubis governava aquilo que ninguém consegue evitar. Ele não decidia quando alguém morria. Ele decidia o que acontecia depois. E isso, para os antigos egípcios, era mais aterrador do que a própria morte. Antes de ser representado com cabeça de chacal, Anubis já existia como conceito. O deserto noturno, o silêncio após o último suspiro, o corpo abandonado à decomposição, tudo isso precisava de uma ordem invisível. O Egito acreditava que morrer sem ritual, sem cuidado, sem julgamento, era desaparecer de forma definitiva. Não havia descanso, não havia retorno, não havia identidade. Anubis surge exatamente para impedir esse caos. Ele não salva, ele organiza. E organizar a morte é um poder que nem todos os deuses ousam carregar. O chacal não foi escolhido por acaso. Esses animais rondavam cemitérios, escavavam a areia, apareciam à noite, silenciosos, atentos. Para o olhar humano, eram presságios. Para a mente simbólica egípcia, eram guardiões naturais do limiar entre o que apodrece e o que permanece. Anubis não tinha a aparência de um monstro porque não precisava assustar. Ele precisava vigiar. Sua presença não provocava pânico imediato, mas uma reverência tensa, quase respeitosa. Onde Anubis estava, nada acontecia fora da ordem. Quando um egípcio morria, a morte não era o fim da história, era o início do processo mais importante de todos. O corpo precisava ser preservado porque o corpo era âncora da alma. A mumificação não era estética, era tecnologia espiritual. Cada órgão retirado, cada faixa aplicada, cada palavra pronunciada fazia parte de um protocolo cósmico. E quem supervisionava tudo isso era Anubis. Ele guiava os embalsamadores, observava cada gesto, porque um erro físico podia causar uma falha eterna. O descuido aqui condenava para sempre, mas o papel de Anubis não terminava no túmulo. Na verdade, era ali que ele começava de verdade. Após a morte, a alma não vagava livremente, ela era conduzida. E quem conduzia não era um anjo benevolente nem um juiz severo, mas Anubis caminhando ao lado do espírito recém-desencarnado. Ele não consolava, não ameaçava, apenas levava. O caminho até o tribunal do além era silencioso, pesado, sem garantias. E durante esse trajeto, o morto já entendia algo essencial. Não adiantava mentir, não adiantava implorar. A vida que foi vivida já estava registrada. No salão do julgamento, Anubis assume sua função mais temida. Ele pesa o coração do morto contra a pena de Maat, símbolo da verdade, da ordem e da justiça cósmica. Não se pesa ações isoladas, pesa-se o peso da existência. O que você foi quando ninguém estava olhando, o que fez quando teve escolha, o que se tornou ao longo do tempo. O coração, para os egípcios, não era apenas emoção, era consciência moral, era memória viva. Anubis não interfere no resultado, ele não absolve, não condena por capricho, ele garante que a balança não seja manipulada. Se o coração pesa mais que a pena, não há negociação. A alma é entregue a Amite, a devoradora, e deixa de existir. Não sofre eternamente, não queima, é apagada. Para um egípcio, isso era o verdadeiro inferno. Deixar de ser lembrado, deixar de existir em qualquer plano. Se o coração é leve, a alma pode seguir, não para um paraíso de prazer, mas para uma eternidade de continuidade, uma existência onde o que você foi encontra estabilidade.
E tudo isso acontece sob o olhar silencioso de Anubis. Ele não comemora vitórias, nem se entristece com destruições. Ele executa o processo, e justamente por isso é temido, porque não há emoção que o convença. Diferente de deuses vingativos ou passionais, Anubis representa a imparcialidade absoluta. Ele não se importa com status, poder, riqueza ou títulos. Reis e camponeses passam pelo mesmo julgamento. Faraós, mesmo considerados divinos em vida, tremiam diante da balança, porque nem o sangue real pesa menos que a verdade. Com o passar dos séculos, o culto a Anubis foi sendo deslocado. Outros deuses assumiram partes de seu papel, especialmente Osíris. Mas Anubis nunca desapareceu. Ele se tornou aquilo que permanece nos bastidores, o executor silencioso da ordem. Mesmo quando Osíris se torna o juiz final, é Anubis quem prepara, conduz e garante que nada saia do eixo. Ele não perde poder, ele se torna indispensável. O mais perturbador sobre Anubis é que ele não pune pecados morais no sentido moderno. Ele não julga desejos, pensamentos proibidos ou falhas humanas comuns. Ele julga coerência, o quanto você foi fiel à ordem que dizia respeitar, o quanto viveu alinhado com aquilo que afirmava ser. A mentira interna pesa mais que qualquer crime externo, e isso torna o julgamento muito mais íntimo e aterrador. Anubis não pergunta quem você diz ser, ele pesa quem você se tornou. Por isso, Anubis não é apenas um deus do além, ele é um espelho pós-morte. Um lembrete de que nenhuma vida passa sem ser medida, que nenhuma escolha se perde no esquecimento, que o tempo não apaga tudo. Algumas coisas apenas esperam. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, a figura de Anubis ainda cause desconforto. Não porque ele represente morte violenta, mas porque representa consequência. Ele não ameaça, ele promete. Promete que tudo será avaliado, que tudo terá peso, que nada ficará sem resposta. Anubis não decide quem morre, ele decide quem continua. E essa decisão não acontece no momento da morte. Ela está sendo construída agora, a cada escolha, a cada silêncio, a cada verdade evitada. A balança já está sendo ajustada. E quando você finalmente caminhar ao lado dele, não haverá surpresa. Apenas o resultado inevitável de quem você foi quando ainda respirava.